A paz do Senhor, irmãos. Bem, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu creio que já faz uns 3 anos que eu não venho para cá, né? Mas eu fico feliz de estar novamente junto com vocês, adorando a Deus. Amém? Como a irmã disse na abertura, ela disse: mulheres fortes para tempos difíceis, né? Hoje são tempos difíceis, e são tempos difíceis para ser uma cristã verdadeira. Tempos difíceis para refletir a imagem de Cristo através de nós. Nós somos apenas o canal. Esse canal tem que ser limpo, esse canal tem que ser puro, esse canal tem que estar desobstruído, para que a palavra e o amor de Deus, através de nós, possa alcançar outras mulheres que precisam, né? Nós falamos de refletir a imagem de Cristo, né? Mas tem dia que nós olhamos no espelho e nós não olhamos nem nos nossos olhos, né? Para dentro de nós mesmos. Às vezes eu estou tão cansada que eu penteio o cabelo e nem olho para mim como é que eu estou. Mas existe dentro de nós alguma coisa. E é essa coisa que nós devemos cultivar dentro da nossa vida, que é a essência de Cristo. Ele disse que se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Se Cristo está em nós, o nosso falar, o nosso andar, o nosso pensar, o nosso agir é diferente de outras mulheres. A nossa reação diante de uma circunstância, diante de uma situação, é diferente. Tem que ser diferente. Porque tem mulheres que sofrem e às vezes chegam a morrer por causa desse sofrimento. Mas como nós temos enfrentado as situações e a circunstância que nós estamos vivenciando? Existe uma força dentro de nós. Existe alguma coisa dentro de nós que nos ajuda a superar, a ultrapassar todas as barreiras e nós continuarmos sendo um farol que brilha à noite. Nós podemos continuar sendo um abrigo no deserto para alguém que está debaixo de um sol escaldante da vida. Nós podemos ser uma ponte para alguém. Muitas vezes eu ouço dizer: a irmã fulana está passando por uma situação terrível. Eu não entendo como que ela consegue cantar. Eu não entendo como ela consegue sorrir. Eu não entendo essa calma e essa paz que essa mulher tem. O mundo não entende. Ela não experimenta isso, porque ela não tem Jesus. Ela não tem Jesus. Mas nós temos Jesus. Entende, igreja?
Nós temos Jesus. Às vezes eu falo para mim mesmo: por que preocupação? Por que você está assim, Nilce? Jesus tem a resposta. Mas só que Ele vai dar a resposta no tempo dEle, não no meu tempo. Mais um pouquinho e a resposta está ali diante de mim. Entende? Confiança, intimidade. Tem muitas pessoas que elas não conseguem ter uma intimidade com o Senhor. Isso faz a diferença. De vez em quando eu e o Espírito Santo temos uma briguinha, porque eu quero convencer ele que eu estou certa. Mas ele continua só dizendo: está errada. E eu argumento com ele, ele fala: está errada. Continua argumentando, ele diz: você está errada. Então, eu entendo que eu tenho que deixar tudo na mão dele. Confiar. Eu busquei para essa mensagem e uma palavra não saiu do meu coração: essência, não é? A árvore, ela traz para os seus troncos, para os seus galhos, a essência que sai do tronco. Ele divide, ele passa para todos os galhos. Não é o tronco que dá fruto, é os galhos que dão fruto. E nós estamos na videira verdadeira. Nós, como galhos, nós temos que receber a seiva, a essência do Senhor Jesus. E nós vamos dar frutos dignos, como o Senhor disse. Eu escolhi você. O Senhor Jesus disse: eu escolhi você. Cada uma de nós que estamos aqui nessa tarde, fomos escolhidas por Deus, pelo Senhor, não só para receber essa seiva que revigora a nossa vida em qualquer circunstância, em qualquer situação, mas Ele disse: vai e dê fruto, e fruto digno de mim. Às vezes eu olho para mim mesmo e eu digo: será que eu sou digna? Nenhum de nós somos. Nenhuma de nós somos. Nenhum ser humano é. Por mais que estamos com Jesus, temos Jesus, mas ainda nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, porque estamos num mundo cheio de pecado. Os demônios estão ao derredor para a destruição. E muitas vezes não conseguimos refletir a imagem de Cristo através de nós. O que significa essência? Essência é o âmago, é a base. Essência é o coração. Essência é o foco, para nós não nos perdermos. Essência é o aroma. O apóstolo Paulo disse que nós somos perfume de Cristo. As pessoas têm que se sentir bem, em paz, perto da gente. Aonde nós estivermos, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, nós temos que controlar o ambiente, não fazer parte do ambiente, mas eu tenho que fazer a diferença onde eu estiver, por causa
da essência. Ele é o centro, a essência é o centro, a essência é o eixo. Numa família, o pai é o sacerdote, ele é a coluna, ele é o cabeça da família. Mas a mãe, a esposa é o eixo que mantém todo mundo no prumo. Entende, igreja? Entende, irmãs? Como é que está o seu prumo? Eu me lembro que um pedreiro foi mudar uma porta da minha casa de lugar. Quando eu olhei assim, eu falei, nossa, ela está torta. Ele falou, não, está certinho. Mas eu prestei atenção que ele não usou o prumo. Entende? Aí eu chamei o dono da casa e falei para ele, essa porta está certa? Ele falou, não está não. Só se for uma pessoa que tem a coluna torta para passar por aqui. Ele falou, pode deixar que eu vou arrumar. Ele tirou a porta, tirou os tijolos em volta, ele pôs tudo certinho. E cada vez que ele sentava um tijolo, ele usava o prumo. Cada vez que ele colocava a argamassa, ele usava o prumo. Aí a porta ficou bem centrada, sabe? No eixo. Às vezes, nós saímos um pouquinho do eixo. Eu tenho um problema físico. Quando eu era pequena, tinha 9 anos, eu fiz algo errado. E minha mãe ia me bater e eu fugi dela. E eu pulei a janela, como toda criança faz, né? Só que eu caí sentada no lado de fora. E no eu cair sentada, eu tirei a minha bacia do eixo, do prumo. E o médico falou para mim, por causa desses simples milímetros, todo o órgão do seu corpo foi puxado também por causa disso. Então eu tenho um desequilíbrio. E eu sei que daqui a um tempo eu vou precisar usar uma bengala para mim ficar no prumo direito, né? Eu tenho dificuldade de andar por causa disso. Porque eu fugi do castigo. Às vezes acontece a mesma coisa espiritualmente. Quando nós fugimos da disciplina do Pai. A disciplina do Pai não é para matar, para destruir. A disciplina do Pai é para nos corrigir e para nos fortalecer, para que a gente possa crescer e ser exatamente aquilo que Ele quer que nós sejamos. É o fundamento e é o equilíbrio. E quando eu estava fazendo o esboço, eu comecei a pensar na vida de Jesus. Isso é a essência de Cristo. Você nunca viu Jesus sair do eixo. Você nunca viu Jesus sair do equilíbrio, perder o equilíbrio. Você nunca viu Jesus sair do centro da vontade do Pai. Ele sempre atraía as pessoas até Ele. Ele não afastava as pessoas, Ele atraía as pessoas, não é? Ele tinha um foco e Ele não desviou 1 milímetro desse foco. Qual é o seu foco para a sua família? Qual é o seu foco para o seu casamento? Qual é o seu foco para o seu trabalho? Ou para a profissão que você tem? Quando nós estamos meio perdidos, entende? Lá no deserto, lá no Saara, é muito fácil se perder. Porque as dunas parecem umas com as outras. Você, não, eu venho por aqui. Aí você vai, não é.
Você fala, não é, é por ali. E não é. Ah, é por lá. Não é. Você roda naquele sol escaldante. E você pode morrer de sede, desidratada. Entende? Tem coisas que nós temos que fazer, que nós temos que focar e nos preparar. Nunca entre no deserto sem uma bússola. E quem é a nossa bússola? Jesus. Nunca entre numa situação, nunca entre numa batalha, se você não tiver a bússola, para indicar o que você deve fazer, como você deve fazer, aonde você deve ir. Esta era a essência de Cristo. Quando Jesus, ele, lá na multiplicação dos pães, que ele fez o seu sermão, um dos sermões mais longos do seu ministério, e ele falou sobre as bem-aventuranças. Nós focamos muito nos frutos do Espírito e nós esquecemos as bem-aventuranças. E isso faz parte da nossa essência, isso faz parte da essência de Cristo também. Ser humilde de espírito. Hoje à tarde eu estava conversando com o pastor Nenê. Estávamos falando sobre isso, de nós olharmos para o nosso irmão como ele ser mais importante do que eu. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele teve que se abaixar. O rei lavando os pés dos servos. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele estava dizendo: vocês são mais importantes de tudo que eu vim fazer nessa terra. Tudo que eu vim fazer nessa terra foi por vocês. Entende? Lavar os pés dos irmãos. Quando você lava os pés de alguém, você se curva. Isso é humildade. Reconhecer que aquela pessoa é mais importante do que você. Não importa que você seja PhD 200 vezes e a nossa irmãzinha seja uma simples irmã dona de casa. Não importa. O importante é que ela pode me servir e eu posso servi-la. Entende? Não preciso de ninguém. Deus não fez pessoas para não precisarem de ninguém. Nós não somos individuais, nós somos coletivo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Entende? E nós precisamos de quem? Precisamos de Cristo. Os que choram. Jesus disse que nos últimos tempos, a igreja, ele fala isso para a igreja, ele não fala isso para o mundo, porque o mundo não tem. Que a igreja perderia a capacidade de amar. E a igreja está perdendo a capacidade de amar. A igreja saiu do foco, eu digo a igreja no geral. Ela perdeu o seu foco. Jesus disse: ide e pregai o evangelho para todo mundo. A única missão que Deus deu à igreja é pregar o evangelho. E junto com ela vêm as nossas obras. Entende? Mas a única missão da igreja é ganhar almas para Jesus. Assim como você foi tirada do engano, da tristeza, da mágoa, da ira, da sua vida que você levava antes. Alguém
julgou você mais importante do que ela, e passou madrugadas orando por você de joelho, passou dias em jejum por você. Entende? Até que você decidiu escolher o caminho certo e sair do atalho. Voltou para o caminho que Deus traçou para cada ser humano aqui na face da terra. Nós não podemos perder a essência. Às vezes, a rotina da nossa vida diária faz-nos esquecer quem nós somos. Às vezes, quando acontece de encontrar alguém que está possessa de demônio, o demônio fala para mim assim: você não é nada. Eu falei: eu não sou nada mesmo, você está falando a verdade. Mas aquele que está comigo, olha para mim, ele fala com os olhos fechados, fala: olha para mim agora, em nome de Jesus. Mas aquele que está em mim, ele está aqui agora. Daí ele faz assim, porque ele não pode ver a glória que emana de Cristo. E aí eu falo: em nome de Jesus, sai agora. Você não tem direito a essa vida. Você não pode estar aqui. Porque ela será filha do Deus vivo. Ela será filha do Todo-Poderoso. Ela será filha dos reis, do Senhor dos senhores, que você tem que obedecer. Então saia daqui agora. E o demônio sai. Nunca se esqueça quem você é. Em nenhuma circunstância, em nenhuma situação da sua vida, você é filha de Deus. Você é filha do Criador do céu e da terra. Você é filha do Todo-Poderoso. Você é. Entende? Não esqueça disso. Em qualquer momento da sua vida, de quem você é filha. Nunca se esqueça disso. Às vezes o inimigo, através de problemas, de luta, ele quer com que nós esqueçamos disso. Teve um dia em casa, sozinha, depois que a minha mãe faleceu, eu fiquei só, né? Só com o Senhor. E eu não tinha mantimento nenhum. Isso acontece com qualquer uma de nós. Mas é como nós reagimos a essa situação. Às vezes nós murmuramos, brigamos com Deus. Para que eu sou crente? Para que eu estou vivendo essa vida? Se Deus me amasse, Ele supriria a minha necessidade. Aí quando eu ia começar a falar algumas coisas que depois eu iria arrepender, o Espírito Santo falou: não fale. Fique quieta. Eu estou aqui. E o Senhor falou para mim: eu não disse que estaria com você toda a sua vida? Eu nunca te deixei. E nunca vou te deixar. Você é minha. Comecei a chorar. E dobrei meus joelhos, eu fui orar. E quando eu terminei de orar, que eu sentei na cama, bateram na minha porta. Eu falo: Nilce, você é boba demais. Para que a preocupação? Você tem um Deus que olha por você. Você tem um Deus que sabe de todas as suas necessidades. Era a irmã Léo.
ela é a irmã mais alegre da igreja. Perto dela ninguém fica sem sorrir. E ela veio com uma caixa no ombro, enorme. E o esposo dela com um monte de pacote na mão, de sacola na mão. Ela falou: irmã Nilce, eu acordei hoje e quando eu fui orar, o Senhor colocou você na minha mente. E eu passei o dia inteiro no serviço pensando em você. E eu pensei: será que a irmã Nilce está doente? Será que aconteceu alguma coisa? Aí ela falou: eu fui perguntar para o Senhor falou: não, a Nilce está bem, mas ela precisa de você, da sua ajuda. E lá estava a ajuda que eu precisava. Como eu sou sozinha, aquela caixa de mantimento durou quase 6 meses para mim. Aí o Espírito Santo falou: você entende? Você entendeu? Você entendeu? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas tem hora que parece que a gente não sente a presença dele. Ele falou para mim: mesmo que você não sinta a minha presença, eu estou aqui. Entende? Os que choram perdemos a capacidade de chorar. Entende, igreja? A igreja está perdendo a capacidade de chorar. Quando eu escuto coisas que estão acontecendo no Brasil, eu fico lembrando aquelas mulheres que estão presas lá em Brasília. São mães, são avós, são esposas, são tias, são primas, são amigas. Uma velhinha como eu, mais velha do que eu, 84 anos. Se eu não chorar por esse povo, quem vai chorar por eles? Se a igreja não chora por essas mulheres, e eu não sinto a dor da separação que ela está tendo da sua família, alguma coisa está errada com a minha vida espiritual. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Você não tem ideia do que é estar numa prisão. Nenhuma de nós aqui tem ideia, porque ninguém experimentou isso. Não temos noção do que acontece lá dentro. Essas mulheres estão precisando que alguém chore a Deus por elas. Porque tirá-las de lá, só a mão poderosa de Deus, para inverter essa situação. Os mansos. A igreja está perdendo a capacidade da mansidão. Sabe? Quando o mundo fala mulheres guerreiras, ela não fala como a Bíblia fala, como Jesus fala, como a palavra fala. Entende? Manso. Ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Essa é a essência de Deus. Essa é a essência da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mansidão. Estamos cultivando ou buscando isso na nossa vida? Minha mãe tinha um temperamento muito forte. Era baixinha, mas brava. Entende?
Até o meu pai não falava muito alto com ela, não. Entende? Mas quando ela aceitou Jesus, minha mãe falava: Senhor, me dê estratégia para eu ganhar meu marido para ele. Quando meu pai queria brigar e cutucava ela para discutir, ela ia lá, enchia a boca de água e continuava fazendo seu serviço. Aí ele falava: por que você não responde? Aí ela engolia a água e falava: eu não posso falar porque eu estou com a boca cheia de água. Então Deus sempre deu estratégia para ela dominar aquele temperamento forte que ela tinha. E eu cresci com ela e eu pude ver aquela baixinha, brava, uma mulher mansa e tranquila. Ela falou: Nilce, eu sei que eu sou um vulcão, prontinho para explodir. Mas o Espírito Santo vem e derrama a água, apaga o fogo, apaga essa coisa que tem dentro de mim para fazer eu fazer coisas erradas. Ele disse: fome e sede de justiça. Jesus tinha fome e sede de justiça. Entende? Quando ele olhava para aquela multidão, olhava para os fariseus, saduceus, olhava para o sumo sacerdote da época, ele via que o povo era injustiçado. Isso não, ele não fazia de conta que ele não estava enxergando, ele enxergava tudo, ele sentia tudo, ele via tudo. E nós precisamos, irmãos, ter fome e sede de justiça, não só para a gente, mas para todos. Entende, irmãos? Para todos. No Salmo 46, se não me engano, o Salmo 46 fala: Deus falando, eu mesmo sou o protetor dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e dos estrangeiros. Ele não falou que tinha que ser cristão para ele ser o protetor. Agora, lá na Síria, 1.500 alauítas, que são cristãos, foram assassinados, degolados. Homens, mulheres, velhos, crianças, jovens, mulheres grávidas, todos mortos, degolados. Será que eu não tenho a capacidade de chorar mais por eles, por esse povo? Mulheres alauítas, eles fizeram ela fazer uma vala comprida assim, funda, e se ajoelharem na beira, e eles atiraram na nuca por detrás. Sabe por quê? Porque ela não usava o véu cobrindo a cabeça. Porque a mulher muçulmana não pode mostrar um fio de cabelo. Mulheres bonitas, e eles tiraram a foto ainda antes de matá-las. Mulheres lindas, mães, filhas, avós. Parece que nós fizemos o nosso mundo e fechamos a janela e a porta. Nós olhamos só para aqueles que estão ao nosso derredor. E esquecemos que a igreja do Senhor Jesus não é só nós que estamos aqui. Na China, no Irã, pastores estão sendo enforcados. Na Europa, na Inglaterra, que foi celeiro de missões, um pastor foi preso porque ele estava pregando na praça.
choramos por eles, às vezes nem sabemos que aconteceu, e às vezes nem interessada nós somos. Nós não nos interessamos por aquilo que acontece com a igreja no mundo. O país do meu coração está sendo dominado pelo Boko Haram, que é um grupo igual ao Hamas. Milhares de Burkinabé estão morrendo, sendo degolados, mortos com um tiro na nuca. Aldeias inteiras estão sendo dizimadas e colocado fogo. Um pastor me mandou lá de Burkina um vídeo. Eu não gosto nem de ver esse vídeo. Uma missionária alemã, um pastor, um presbítero e uma irmã idosa de cabelinho branco, professora de escola dominical. Primeiro eles espancaram eles. Um grupo de homens fortes espancaram todos eles. E depois jogaram gasolina, vivos, juntaram pedaços de galhos de árvore seco e botaram fogo. Todos eles deram as mãos, porque quando a dor é intensa demais, ultrapassa o limite da razão, você não sente dor mais. E eles morreram carbonizados ali, de mão dadas. Isso está acontecendo no mundo. Entende, igreja? Precisamos recuperar a capacidade de chorar. Misericórdia. Esse dia atrás eu estava orando e eu falei: Senhor, eu vou ser sincera com o Senhor, porque eu sei que eu não consigo esconder nada do Senhor. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu vou pensar daqui 1 minuto, daqui 10 anos. Eu não estou orando por essas pessoas. A única coisa que eu faço, eu falo: Senhor, eu entrego cada um deles na sua mão, seja feita a tua vontade. Entende? Porque a nossa misericórdia é muito curta. E Deus é misericórdia. E para Ele julgar alguém, é a misericórdia com a longanimidade e com o amor. Passa por esse canal. Ele dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Nós não damos tempo, nós já julgamos. Mas o Senhor disse: bem-aventurado os misericordiosos. Porque Deus é onisciente. Ele sabe o que você vai fazer daqui 50 anos, se você viver até lá. Muitas vezes essa pessoa que rejeita Ele agora aqui, daqui 10 anos vai aceitá-lo. Então Deus usa de misericórdia, Deus usa de bondade, de longanimidade para com essa pessoa. E limpos de coração, transparência. E quando eu falo transparência, não é eu ser transparente com a Nice. Eu conheço um pouquinho o que ela mostra para mim. Ninguém conhece ninguém. Só eu me conheço. Entende? Mas Deus conhece. Deus conhece. Deus nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe o que você está pensando agora. E Ele sabe o que nos próximos segundos você vai pensar. Não podemos esconder nada dEle. Então nós temos que ser
limpos de coração, ser honestos com Deus. Às vezes, irmãos, nós pedimos, e a coisa não acontece. E às vezes as pessoas falam, mas você está orando? Você está jejuando? E eu estou orando, eu estou jejuando. Mas eu estou falando, estou sendo sincero com Deus. Em todos os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha vontade. Falamos para Deus aquilo que realmente eu quero. Você fala com Deus realmente aquilo que você quer? Precisamos aprender. Os discípulos iam dormir e Jesus ia falar com o Pai, buscar força, buscar sabedoria, buscar entendimento com o Pai. Eu só quero terminar. Eu me lembrei de Jeremias 33. Só que nós lembramos só de um versículo. E nós arrancamos esse versículo de todo o contexto histórico do livro de Jeremias. Israel, nessa época, pouco antes deles serem levados cativos para a Babilônia, Israel perdeu a essência. Esqueceu de Deus. Esqueceu que a força, que a capacidade, que a sabedoria, que a inteligência, que tudo que eles faziam era porque Deus dava tudo que eles precisavam para eles realizarem. E foram buscar a outros deuses. O que mais me chamou a atenção é que Jeremias por 3 vezes intercedeu pelo povo. E o Senhor Deus falou assim: não me incomodes, não vou ouvir a tua intercessão. Deus estava bravo, como um pai que vê o seu filho caminhando perigosamente para o inferno. E ele não pode fazer, porque você está indo pela sua própria vontade. É a sua escolha. E aquele povo escolheu esquecer do templo, e escolheu esquecer de Deus. Tinha cidades muradas, Jerusalém murada. Mas o que me chamou a atenção é que Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu vou te mostrar porque eu não vou te ouvir. E a primeira coisa que Deus mostrou para Jeremias em visão foi as mulheres de Jerusalém. Isso me chamou a atenção. As mulheres, que é o eixo da família, que é o eixo da casa, que é o eixo da sociedade. Elas estavam numa esquina e tinha uma estátua do deus Camus. E elas estavam oferecendo incenso ao deus Camus. Uma das ofertas que era oferecida pelo povo, quando eles iam ao templo ou ao tabernáculo, uma das últimas ofertas era a flor de farinha, a flor do azeite, o azeite puro, a primícia do azeite, a primícia da farinha, com folhas aromáticas. Eles traziam, o sacerdote misturava o azeite com a farinha e com as folhas aromáticas e queimava. Espiritualmente, aquela fumaça que saía daquele incenso subia para o céu, simbolizando a essência espiritual. As nossas orações, o nosso jejum, a nossa entrega, a nossa renúncia ao Senhor. E elas estavam oferecendo incenso ao deus Camus. Mas, irmã Nilce, ninguém aqui oferece.
Mas, irmãos, às vezes sem querer, porque nós esquecemos, às vezes oferecemos incenso. Ídolo não é só aquela estátua de pedra, ou de gesso, ou de madeira. Ídolo pode ser qualquer coisa na nossa vida que esteja acima de Deus, para nós. Ah, não vou no culto porque meu bebê pode ficar resfriado. Ah, eu não vou no culto porque está muito calor. E ela pediu o bebê para o Senhor. Não podia ter e o Senhor deu. Entende? Nós arrumamos desculpas para não fazermos, para não irmos. Arrumamos desculpa para não jejuarmos. Arrumamos desculpa. Senhor, foi o marido. Assim, o Senhor disse que eu tenho que obedecer ao marido. Entende, igreja? Coisas pequenas e ínfimas, coisas insignificantes, nós colocamos. E isso vai avolumando na nossa vida. E a essência não consegue passar. A essência de Cristo não consegue passar por nós. Perdemos a capacidade de refletir a imagem de Cristo através de nós. Perdemos a capacidade de ser espelho. Entende? Depois o Senhor fala do sacerdote, que lá no porão do templo, eles desenharam ídolos na parede e se curvavam a esses ídolos, dentro do templo de Deus. Será que eu não tenho algum ídolo dentro de mim? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita em vós. Se você destruir o templo, Deus vai destruir você. Entende, igreja? A nossa vida espiritual é algo precioso. Ele falou, e o último e pior do que todos, o sumo sacerdote, no pátio do templo, ele deu as costas para o Santo do Santo, que representava a glória de Deus no meio do povo dele. Ele deu as costas e ele estava adorando no pôr do sol, quando o sol estava se levantando, ele estava se curvando ao sol. Ele falou, entende agora porque eu não vou ouvir você? Entende? Nós somos o canal. Esse hino último que vocês cantaram mexe comigo demais. Às vezes eu digo, eu quero, mas eu não faço nada para ser. Não é verdade? Não, eu quero ser usada por Deus, mas eu não faço nada para ser. Entende? Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu estou falando de algo que é mais precioso do que a nossa própria vida. É mais importante do que qualquer coisa que tenhamos aqui na terra. Eu recebi um vídeo
pessoal sempre manda para mim, de um pastor, que ele tem uma mansão aqui em São Paulo, que custa 36 milhões de reais. Uma casa. Mas há muito tempo ele já perdeu a essência. O canal está obstruído. Entende? Por ele não passa mais a essência que é Jesus. Há muito tempo ele perdeu essa capacidade. Eu quero fazer uma oração com você. Eu estava falando com a Cris, que esses dias atrás, um mês e meio mais ou menos, Deus me deu uma quebrada. E eu estava conversando com o pastor falou para mim: Nilce, Deus quebrou as suas pernas. Ele falou, eu falei: eu não sou, Senhor. Ele falou: não sou, porque eu sempre falo com ele assim, com intimidade. Ele é o meu pai. Eu falo: não sou, Senhor, não sou. Ele falou: Ele falou: então me mostra que eu sou. Ele falou: preciso. Você sabe. Eu era orgulhosa e não sabia. Achava que eu era humilde. Numa área da minha vida. Eu sempre fui orgulhosa de ser independente, de gerir a minha vida financeira, de cuidar de mim. Mas ele falou: é você que cuida? Ou sou eu? Tudo que você tem, fui eu. Tudo que você é, fui eu. Então você não gere nada. Você não tem motivo para se orgulhar de nada. Verdade. Reconheci. Falei: Senhor, mas eu não quero ficar com isso na minha vida. Não quero ficar com esse espinho, não. Eu quero ser liberta disso. E ser completamente dependente do Senhor. O apóstolo Paulo disse que ele não tinha motivo para se orgulhar. E nós não temos motivo. Porque o que somos hoje foi Ele que nos deu. O que temos hoje foi Ele que nos deu. O que nós somos interiormente foi Ele que colocou aqui dentro. Eu tenho que ser totalmente dependente dEle. Eu quero orar com vocês. Deus está trabalhando na minha vida e Ele vai trabalhar até eu morrer, para mudar as obras da carne pelos frutos do Espírito, as bem-aventuranças, pela tirar a minha carnalidade, aquilo, o meu eu, o meu ego, para deixar eu do jeito que Ele quer. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Você não tem ideia o que Deus pode fazer com você. Você não tem ideia onde Deus quer te levar. Eu quero. Quando nós queremos um carro novo, zero, eu luto para isso. Eu brigo com Deus, eu oro, jejum 50 dias se for necessário. Não é verdade? Porque eu quero. Eu falei: Senhor, eu quero esses tesouros. Jeremias disse: busca-me e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque nós estamos buscando as coisas grandes de Deus. Deus não é de coisas pequenas. Ele é de coisas grandes.
na vida dos seus filhos. Feche seus olhos. Põe a tua mão direita no coração. E deseje de Deus, fala: Deus, eu quero mudança. Mas Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz cada dia e vem e siga-me. Cada dia nós temos que renunciar. É uma vida de renúncia das coisas do mundo, da carne, para buscarmos esses tesouros espirituais para a nossa vida. Pai, Jesus disse que o que dois ligar na terra será ligado no céu. Então, Pai, somos mais do que duas mulheres. Somos muitas mulheres que concordamos, Senhor, num só coração, num só pensamento. O desejo de buscar mais a Ti. O desejo de ser usada por Ti, Senhor. O desejo de ser um canal. Que todas as vezes que o Senhor precisar fluir, Senhor, o Senhor não encontre obstáculo, meu Pai. É no nome de Jesus que eu oro agora, Pai. Em nome de Jesus eu quero pedir neste momento. Reveste as tuas filhas, meu Senhor. Cada uma delas, Senhor, são tuas filhas, Pai. Fortalece-as. Dá ânimo, dá coragem, força, Senhor, para que elas consigam ultrapassar todos os limites da sua vida, Senhor. E creiam que é o impossível que o Senhor pode fazer, Pai. Acrescenta fé, acrescenta esperança, acrescenta alegria, acrescenta o gozo, o prazer de estar na Tua presença, Pai. De buscar a Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu faço essa oração nesse momento, junto com as Tuas filhas. E que o Teu nome seja glorificado, de hoje para todo sempre. Amém. Eu estou buscando, eu quero mais, entende? É muito lindo você ouvir o testemunho das pessoas, que Deus fez milagres, Deus fez sobrenaturalmente na vida delas. Mas é muito melhor quando nós testemunhamos que Deus está agindo na minha vida, que Deus está agindo na sua vida. Experimentar o sobrenatural. Você não vai querer outra coisa. O sobrenatural de Deus na sua vida. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê graça, dê força, para que vocês continuem com a capacidade que a igreja tem que ter, de amar, de chorar, em todos os sentidos. Amém? Deus abençoe a sua vida.